80 Reincarnated capítulo 346. Autor, Sorri Injusti Diamond. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Eu, indo com você? O que fez você pensar que eu faria isso? Perguntou Ana. Seus lábios franziram quando ela se inclinou para a frente com os braços cruzados. Eu não acho que você entenda a situação aqui, senhora. Mas eu matei todos os seus guardas neste palácio. Não há ninguém vindo aqui. Não faz sentido manter uma fachada forte. Roland parou, notando algo estranho no modo como a rainha se comportava. Você parecia muito confortável para uma pessoa que está de costas para um canto. Oh! Anne cantou. Você está se perguntando, né? Por quê? Você está esperando que eu aja como uma princesa fraca, choramingando e implorando por sua misericórdia. Infelizmente, não sou esse tipo de senhora. Roland deu um passo à frente lentamente, sua pistola G-17 ainda apontada para o peito dela, caso ela tentasse algo que justificasse que ele puxasse o gatilho. Ao se aproximar dela, ele observou o rosto dela lendo em busca de sinais de sutileza. Não havia. Ela permaneceu calma, a ponto de fixar os olhos nos dele. Quando Roland deu mais um passo, Anne falou de repente. Por que você não pode me matar agora? Porque recebi ordens de levá-lo vivo. Roland respondeu simplesmente. Por quem? Pelo meu imperador. Ah! Alexander, hein? Anne refletiu enquanto recostava as costas na cadeira. Eu não vou rodeios. Você é, de alguma forma, afiliado à organização Mão Negra? Roland perguntou. Anne riu suavemente, seus lábios se transformando em um sorriso. Você poderia, por favor, abaixar sua arma por um segundo? Isso está me deixando nervoso, realmente. Responda à pergunta. Roland latiu. O que te faz pensar isso? Anne disse, inclinando ligeiramente a cabeça enquanto um sorriso malicioso surgia em seus lábios. Segundos depois, ela riu. Então você veio da Rutene até aqui, invadiu meu palácio, pensando que eu faço parte da Mão Negra? Você é? Roland respondeu à pergunta simplesmente. Ana suspirou. Isso mesmo, faço parte da Mão Negra. Na verdade, um de seus funcionários. Sou a pastora do Império Britânia, Anne Edinburgh, revelou ela. Por que você confessaria essa informação para mim tão facilmente? Por quê? Você estava perguntando, certo? Anne respondeu levianamente. Você acha que estou aqui para brincar? Por que você está ficando agressivo? Eu simplesmente ouvi sua pergunta e respondi de acordo. Não entendo por que você está sendo tão hostil, Anne. Apoiando os braços no apoio de braço, se você é o que diz que é, isso torna tudo mais fácil para mim. Vou levá-lo de volta ao Império da Rutênia para mais interrogatórios. Então levante-se. Anne não cumpriu suas ordens. Em vez disso, ela perguntou. Por que não faço a pergunta aqui? Isso lhe poupará mais tempo do que me sequestrar para fora do país. Você deve estar se perguntando, certo? Por que existem as mãos negras e por que fazemos coisas horríveis? Eu poderia responder agora mesmo, se você quiser. Roland agarrou-a pelo braço e puxou-a com força, fazendo Anne gritar. Aí! Seja gentil. Roland puxou uma pulseira de plástico branco e amarrou-a firmemente nos pulsos. Tem certeza? Você não quer ouvir a resposta? Anne perguntou novamente. Fique de boca fechada. Roland arrastou-a pelo braço com a mão esquerda enquanto a outra mão segurava uma arma, armada e pronta. Anne se livrou de seu aperto puxando o pulso para fora do aperto. Eu não vou de qualquer maneira, eu pertenço a este palácio. Não serei tirado do meu palácio. Sobre o meu cadáver. O que há com essa mulher de repente? Roland pensou. Não tem jeito então, parece que ele terá que fazer isso. Roland caminhou até Anne e deu um soco direto no plexo solar, tirando-a do frio em um instante. O corpo de Anne caiu para frente e Roland a pegou. Ele a levantou e a carregou por cima do ombro e começou a sair do salão do trono. Enquanto ele caminhava pelo corredor que levava à saída, seus olhos estavam constantemente abertos ao redor. Ele sabia que havia matado todos os guardas reais do palácio, dando 2 toques neles para ter certeza, mas não conseguia manter a guarda baixa. Deve haver alguém à espreita, encontrando uma oportunidade de se esgueirar atrás dele. Agora que ele está carregando um corpo inconsciente por cima do ombro, sua mobilidade será limitada, o que pode causar um sério golpe, agora que ele removeu a armadura. Felizmente, ninguém o enfrentou e deixou o palácio em segurança,
como um homem entrando em um tornado e saindo do outro lado como se fosse uma brisa suave. Ele pegou algo da bolsa com a mão livre e tirou um fone de ouvido. Ele o conectou aos ouvidos e ativou o dispositivo. Este é o ceifador. Eu tenho o pacote. Agora iremos para o ponto de extração, disse Roland antes de desativar o fone de ouvido e sair do palácio. Ele procurou um veículo que pudesse usar para chegar ao porto de Londres, onde o transporte o aguardava. Ele encontrou um e fez a ligação direta. O motor rugiu assim que ele ligou o carro e ele se afastou do palácio de Buckingham, deixando um rastro de fumaça atrás de si. Em algum lugar do Império Britânico, o primeiro-ministro Stanley estava suando depois de ouvir a notícia de um dos guardas. O que você quer dizer com todos os guardas reais estão mortos? Então, onde está a rainha? Stanley perguntou. O guarda balançou a cabeça. Nós olhamos ao redor da sala do trono, até mesmo em seus aposentos secretos, mas ela não estava em lugar nenhum. Mas encontramos uma arma na sala do trono quando chegamos lá. O guarda sacudiu o dedo, fazendo com que um guarda desse um passo à frente, carregando um rifle com um desenho peculiar. O que é isso? Definitivamente não é nosso, primeiro-ministro, mas temos certeza de que pertence ao Império da Rutênia. É o único país que possui armas peculiares, explicou o guarda. Então foram os rutenos que a levaram, hein? Muito bem então. Diga ao povo que saiba que a nova rainha do Império da Britânia foi tomada por uma nação tirânica e implacável chamada Império da Rutênia. Isto certamente aumentará o seu moral e nos ajudará no esforço de guerra. Se são os rutenos, então você pode ficar preocupado com a possibilidade de eles virem atrás de você, disse Diana, que estava sentada no chão entre a família real dos diferentes países. O atual Império da Rutênia, se quiser alguma coisa, fará de tudo para consegui-la, não importa o que esteja no caminho. Você realmente acha que uma coalizão da Europa pode derrotar o Império Ruteno? Um país que experimentou um crescimento sem precedentes em todos os aspectos, especialmente no setor militar, onde está tão avançado que estamos ficando para trás 1000 milhas. Nem sequer conhecemos a sua capacidade total. Você está do lado de quem? Stanley perguntou. Não tenho lados, respondeu Diana. Mas espero que os rutenos encontrem e matem você. Stanley zombou. Um segundo depois, uma risadinha. Você está esperando que os rutenos o salvem? Todos vocês? Bem, acho que não. Eles estão ocupados lutando contra todos nós. Bem, já que você foi declarado morto pelas agências de notícias de seus respectivos países graças ao nosso controle em seu governo insignificante, colocaremos Rutênia de joelhos e faremos com que eles se juntem a você em seu julgamento. Reencarnated capítulo 347. Nas operações de comando, Alexandre estava observando o progresso dos militares rutenos no decorrer da guerra. O Império Rutênia, marcado em vermelho no mapa, está lentamente avançando em direção ao oeste. Alguns dos quais já cobriam a Alemanha acima de Varsóvia, o Königsberg. Conscientes da sua importância estratégica para o Império Rutênia, por ser água quente, tornou-se imperativo que os militares a retirassem do Império Alemão. Foi a primeira grande vitória do Império Rutênia. Assumir o controle aumentou o moral das tropas na primeira linha. Agora, o Império da Rutênia está a reagir em todos os pontos do teatro ocidental, formando uma cortina de ferro que bloqueia as forças invasoras combinadas do Império Austriano e do Império Alemão. Como se passaram apenas 3 dias desde a guerra, nada de notável aconteceu até agora, exceto a Batalha de Königsberg. Todas as grandes nações ainda estão em processo de mobilização das suas tropas para se juntarem ao Império Alemão e ao Império Austriano. Vossa Majestade, já elaboramos um plano para invadir Berlim, disse o ministro da Defesa, Alexei, levantando-se. Ótimo. Então, como vamos fazer isso? Alexander perguntou, sem se preocupar em olhar para Alexei. Em vez disso, manteve o olhar na tela LCD. A tela mudou e Alexei começou. Chamamos-lhe Operação Ofensiva Estratégica de Berlim. As forças aéreas imperiais da Rutena conduzirão ataques aéreos contra instalações militares de Berlim, como campos de aviação, baterias antiaéreas e torres de comunicação. Depois bombardeamos Berlim com a nossa bombardeira super pesada Aletina, que vai abalar a vontade da população. Após a campanha de bombardeamento, as forças armadas imperiais, especificamente as forças bielorrussas, lituanas e ucranianas, marcharão até Berlim num ataque em 2 frentes,
cercando a capital e derrubando o Império Alemão. Alexander esfregou o queixo enquanto ponderava os detalhes do plano. Ele sabia por si mesmo que era fraco quando se trata de guerra militar. Então eles deixaram os profissionais e os generais traçarem um plano e será ele quem o autorizará. De acordo com os detalhes do plano, ele percebeu o amor dos militares pela doutrina do poder de fogo superior. Usando a força aérea para enfraquecer as defesas do inimigo e, uma vez lá, as forças terrestres do Império Rutênia irão dominá-los com um grande número de tanques, infantaria e veículos blindados de transporte de pessoal. Quanto tempo vai demorar para preparar as forças para a preparação? Alexandre perguntou. Vossa Majestade, por suas ordens, iniciaremos o plano dentro de 5 dias. 5 dias? Então, você está dizendo que pode reunir e coordenar um grande número de tropas em apenas 5 dias? Com a nossa mais recente tecnologia de comunicação, será fácil transmitir ordens às tropas na linha da frente. Sem falar que também teremos olhos no céu usando nossa aeronave de reconhecimento que rastreia o movimento de nossas tropas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se houver um improviso a fazer, nós faremos e transmitiremos aos generais que estão em campo. Então, sim, Vossa Majestade, nós podemos. Se eu der o sinal de início da operação, quanto tempo levará a operação para capturar a capital do Império Alemão? Bem, Vossa Majestade. Se as coisas correrem perfeitamente, capturaremos Berlim em apenas ok. Alexander suspirou, recostando-se no assento. Então, basicamente, eles estão propondo uma blitzkrieg. Honestamente falando, Alexandre queria acabar com esta guerra rapidamente. No entanto, ele sabia que isso não era possível quando eles estavam determinados a se vingar do Império Rutênia pelos crimes que não cometeu. Existe uma maneira, mas ele ainda não a considerará. Até agora, as forças terrestres estão a vencer e, apesar das probabilidades, o Império da Rutênia está a vencer na fase inicial. Se ao menos eles pudessem colocar as mãos em um dos oficiais de mais alto escalão na esfera interna da Mão Negra e fazê-los dizer a verdade com a verdade de que foram eles que mataram as famílias reais e que o Império da Rutênia não tem nada a ver com isso. Falando nisso, Vossa Majestade. Um relatório de Londres. Sebastian deu um passo à frente. Ele se inclinou sobre os ouvidos de Alexander e sussurrou. O Reaper e o pacote chegaram ao ponto de extração e estão se preparando para partir enquanto conversamos. O navio de guerra não pode ser rebocado, então eles já ativaram a sequência de afundamento. Existe algo além disso? Alexander sussurrou de volta. De acordo com o Reaper, o pacote confessou sua afiliação com a Mão Negra. Eu sabia disso, Alexander amaldiçoou suavemente. Bem, obrigado. Isso é um rato a menos. Então foi a missão que você deu a Roland, hein, Sua Majestade? Sim, Alexander se levantou e continuou. Alexei, você tem minha autorização. Faça o que você tem que fazer. Sim, Sua Majestade, Alexei saudou. E agora, Vossa Majestade? Sebastião perguntou. Alexander caminhou tão perto de Sebastião que Sebastião precisou dar um passo para trás. Vossa Majestade. Qual é o problema? Sebastiano. Como vai sua investigação com Roland? Você já encontrou alguma coisa? Nenhum até agora, Sua Majestade. Seus registros estavam limpos e não tinha conexões fora do Império Rutênia. Mas tenho certeza de que a agulha está em algum lugar do palheiro. Cada pessoa comete um erro. Alexander assentiu agradavelmente. É verdade que toda pessoa comete um erro. Incluindo você. O que você quer dizer, Sua Majestade? Sebastião gaguejou. Alexander fez um movimento com o dedo e duas pessoas se aproximaram deles. Eram o diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira, Bobrinsky, e o ministro do Interior, Dmitri. Dmitri entregou o arquivo a Alexander e passou-o para Sebastião. Abra, disse Alexander. Sebastião abriu o arquivo e lá encontrou fotos em preto e branco dele entregando um arquivo a um homem com aparência de mordomo em uma das salas privadas do Palácio de Buckingham. Ele folheou as páginas e viu muitas de suas fotos entregando documentos confidenciais a uma figura encapuzada. Não só isso, mas também a correspondência privada com cartas, especialmente aquela que ele pensava que nunca seria encontrada por ninguém. Onde você conseguiu isso? Ah! Sebastião, como você pode ser tão estúpido e inteligente ao mesmo tempo? Alexandre disse. Se você não quer que algo seja visto,
Remova-o da existência. Como queimá-los até virar cinzas. Mas não, você o manteve em seu pequeno porão, sob seu palácio extravagante. Você invadiu meu palácio? Sebastião perguntou, com os olhos tremendo, o rosto ficando pálido. Não é apenas uma simples invasão. Segundo os agentes que invadem sua casa, eles se deparam com seus guardas que atiram primeiro antes de fazer perguntas. Eles mataram cerca de 10 deles. Eles vasculharam todos os cantos do seu palácio enquanto você está aqui desempenhando o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional. Rutenia está em guerra, então isso significa que você terá que estar no comando de operações até o fim da guerra. Esta foi realmente uma grande oportunidade para mim. Não apenas peguei um dos executivos da Mão Negra, mas também peguei um traidor. Não. Não. Isso não é verdade, Sebastião disse com a voz embargada. Tudo isso são mentiras e invenções. Então eu percebi, disse Alexander. Sebastião, eu não sabia que você estava conectado com a Mão Negra desde o início. Foi uma grande descoberta para mim. Você é o idiota que instigou o assassinato de meu pai e minha mãe. Assim que Alexander disse isso, 2 guardas armados avançaram. Todos os funcionários militares e civis do comando de operações olharam para eles com curiosidade. Então, por que não damos uma breve olhada no passado e explicamos como chegamos aqui? Reencarnated capítulo 348. Esta foi a história de um certo homem do Império Rutênia. Um homem que dedicou o seu amor ao seu país apenas para vê-lo piorar cada vez mais sob a gestão da família real reinante. Um imperador cuja ideologia está presa ao passado, determinado a manter todo o poder para si, e um herdeiro que nem sequer quer se tornar imperador e vive na autoindulgência. Aqueles eram os velhos tempos. O príncipe Sebastião Alexandrovich da Rutênia observava há anos, observando como o povo exigia direitos básicos, como a capacidade de possuir algo, apenas para ser suprimido. Pessoas que exigiram proteção dos seus senhores em qualquer forma de exploração na era da industrialização são sufocadas. As minorias foram forçadas a abandonar a sua cultura e língua em troca da cultura e língua rutena. Não precisa ser assim. Os imperadores anteriores poderiam ter feito um trabalho melhor e abordado eles pacificamente. No entanto, os gananciosos ministros e imperadores não são pessoas razoáveis que dariam ouvidos a algo que considerariam ridículo. Afinal, eles são os senhores. Os servos não têm escolha a não ser servir seus senhores. Como resultado, milhares de pessoas morrem, e o outrora glorioso Império da Rutênia cai em uma série de conflitos civis, perdendo guerras consecutivamente contra o Império da Britânia. E então ele vai testemunhar o herdeiro que não faz nada além de brincar entre as nobres nas festas. É insuportável, é horrível. A humilhação era demais para ele suportar. O país que uma vez ele foi admirado caiu em tal degeneração. Para Sebastião, isso tem que acabar. Algumas populações pensavam que a família real que governava o país era demais, ao ponto de orquestrar um golpe. O povo já odiava o imperador por não ouvi-los. Então ele se perguntou, por que não tirar vantagem disso? Então ele reuniu aquelas pessoas e disse-lhes que tinha uma visão para o Império Rutênia que era melhor que o imperador. Seu discurso comoveu o coração das pessoas comuns e assim se formaram os sebastianistas. Mas Sebastião sabia que se fosse o sebastianista quem matasse o imperador, isso resultaria em uma grande reação negativa. Ele havia pensado em uma organização infame chamada Mão Negra, cujo objetivo é remover os monarcas gananciosos e arrancar todos os direitos das pessoas comuns. No momento ideal, Sebastião contatou um agente operativo da Mão Negra operando em solo ruteno. Em troca de conseguir o trono, ele fornecerá informações confidenciais à Mão Negra, um dos quais foi usado para matar o imperador e a imperatriz. Foi há 5 anos, num certo desfile onde o imperador, a imperatriz e o herdeiro estavam numa única carruagem, movendo-se lentamente pela rua principal de São Petersburgo. As pessoas estavam torcendo naquele momento, mas era tudo apenas um show. Na realidade, a maioria dos participantes eram sebastianistas, aguardavam pacientemente pelo grande momento. E aconteceu. Uma bomba explodiu debaixo da carruagem, matando a realeza no instante. Sebastião estava observando do hotel próximo ao acidente, olhando para baixo ao ver o imperador, a imperatriz e o herdeiro sangrando até a morte. Ele estava exultante. Finalmente, ele poderá salvar o Império Rutênia da miséria. Devido às leis paulinas,
As mulheres não podem herdar o trono até que todos os parentes masculinos da família real morram. Foi ele o próximo na linha de sucessão do herdeiro. Agora que o herdeiro se foi, ele pode reivindicar o trono para si. O país chorou e lamentou a perda do seu imperador. Mesmo sendo um imperador incompetente, o povo ruteno ainda era leal ao seu rei, pois acreditava que o imperador foi mandatado por Deus para governá-los. Agora que não há nada no caminho, ele pode executar sua visão para o Império Rutênia. Um império forte e unido sob sua bandeira, e havia novidades. O herdeiro sobreviveu à explosão e está se recuperando no Palácio de Inverno e sendo atendido pelos melhores médicos do Império Rutênia. Seu punho cerrou-se enquanto ele lia as notícias, amassando o jornal e jogando-o na lareira. Por quê? Porque aquele homem sobreviveu. Agora ele não será o imperador. Será o príncipe playboy, imprestável e inepto. Como parente da família Romanov, visitou o príncipe no Palácio de Inverno, mas foi barrado por sua irmã, Justina Romanov. Lá ele descobriu que Alexandre estava vivo e acordado. Ele escondeu sua raiva sob uma fachada de calma e preocupação. Afinal, ele deveria ser aquele que seria o imperador. Como ele poderia deixar suas emoções tomarem conta dele como um tolo? O príncipe pode sobreviver, mas a sua inépcia em governar o país levaria à sua queda. É apenas uma questão de tempo até que o povo percebe o poder que sempre possuiu e resolva o problema com as próprias mãos. Quando essa hora chegar, Sebastião capitulará. Então ele esperou, aguardando quaisquer movimentos e manobras que o jovem imperador tivesse a oferecer. E esse dia chegou em março ao Palácio de Inverno em 1º de agosto de 1923. Ele assistiu por trás da cena, contemplando o mar de pessoas enchendo a praça do palácio em frente ao Palácio de Inverno. Sabendo que o filho do falecido imperador seguiria seus passos, o jovem imperador não sairá e dará uma audiência ao povo. Se isso acontecer, a confiança do povo e o mandato dos seus seriam retirados de Alexandre. Inesperadamente, o imperador saiu do esconderijo e enfrentou o povo junto com suas Cristina e Tifania. Alexandre prometeu que suas vidas mudariam e que ouviria suas necessidades. Ele cumpriu sua promessa com doçura, fazendo com que as pessoas gostassem dele. A princípio, ninguém sabia se Alexandre iria cumprir a sua promessa. Mas foi quando Alexandre começou a visitar os feridos no hospital durante a marcha que ele se tornou popular entre o povo. As suas reformas radicais e progressistas apanharam o país de surpresa. A mudança da autocracia para uma monarquia constitucional foi o catalisador nos corações do povo de que o novo e jovem imperador poderia ser aquele que os serviria melhor. Mesmo quando a Mão Negra tentou matá-lo fora do edifício do Conselho Imperial após assinar a Lei de Infraestrutura, os sebastianistas e as pessoas que odiavam a família Romanov se reuniram em frente ao hospital e oraram por sua sobrevivência e segurança. A facção sebastianista apoiada por muitas pessoas comuns estava começando a sair devido à perspectiva de um futuro melhor para Alexandre. Todos começaram a ter emprego graças às construções de escala nacional e à educação gratuita para os filhos. Sebastião tentou convencê-los de que tudo era apenas para mostrar, para fazer uma lavagem cerebral neles. Mas eles apenas lhe viraram as costas. Como? Como Alexandre mudou em um instante. Seu pensamento não era o Alexandre que ele conhecia. Era como se ele fosse uma pessoa totalmente diferente quando acordou do coma. O Império da Rutênia e as pessoas que começam a gostar de Alexandre e Sebastião estão gradualmente perdendo os holofotes. A distância entre ele e Alexandre era grande demais para ele alcançá-la. Nenhuma pessoa no Império Rutênia pensaria em derrubar seu imperador agora que está tendo uma vida melhor. Sebastião começou a pensar em uma maneira. Deve haver uma maneira de ele ser o imperador. Uma ideia surgiu. Por que não trabalhar com Alexandre? Reencarnated capítulo 349. Então ele fez. Sebastião decidiu candidatar-se a um emprego como conselheiro do imperador. Ele tem capacidade para fazê-lo e isso lhe ofereceria a oportunidade de saber mais sobre a misteriosa mudança do imperador. Mas antes de tentar fazê-lo, ele sabia que seria rude se simplesmente se candidatasse imediatamente. Nos dias de incerteza para a família real, Sebastião observava nos bastidores. Felizmente, houve uma oportunidade no momento da cerimônia de coroação de Alexandre e ele compareceu. Foi no grande palácio do Kremlin que ele viu Alexandre pela primeira vez nos últimos anos. O que ele notou foi a aura que Alexandre estava emitindo. Era oficial que se uma pessoa entrasse em seu quarto e Alexandre lhe lançasse um olhar furioso,
Eles subconscientemente começariam a ficar submissos e a baixar a cabeça. Infelizmente, isso aconteceu com ele. Ele elogiou as roupas que usou para a cerimônia de coroação, mas em vez de receber uma resposta calorosa como "obrigado ou estou honrado", recebeu um tom indiferente de reconhecimento. Era como se ele estivesse descontente com sua existência. Não há como ele se candidatar a um emprego com um homem que lhe causou uma má impressão. Apesar disso, Sebastião não cedeu. Assim como todos os presentes, ele compareceu à coroação. A coroação também foi um momento de caos quando a televisão rutena que transmitia o evento da coroação no exterior explodiu. O Império Rutena esteve implicado no incidente e quase entrou em guerra com os países afetados. Felizmente, esse incidente foi evitado. Os dias se passaram e ele soube que Alexander estava procurando novos funcionários. Ele foi ao Palácio de Inverno e teve uma audiência pessoal com o imperador. Alexander o entrevistou, fazendo perguntas como ele pode confiar nele quando eles mal se conheceram. Sebastião respondeu que ele é leal à coroa e ao país de forma enganosa, escondendo suas verdadeiras emoções nas profundezas do abismo para onde Alexandre estava olhando. Alexander acreditou na sua palavra e nomeou seu conselheiro de segurança nacional. Basicamente, a mão direita do rei. Era uma posição de alto escalão que lhe dava acesso direto ao governo. Desempenhando o papel de conselheiro de segurança nacional, Sebastião trabalhou duro para ganhar a confiança de Alexander. Ele se saiu bem a ponto de Alexander elogiá-lo por fazer o trabalho. Ele recebeu elogios calorosamente e Sebastião está lentamente se inclinando a confiar em Alexander. Sua habilidade de governança era impressionante e a confiança do povo no imperador estava sempre em alta. Não até que uma tragédia aconteceu no Império Yamato. As irmãs de Alexandre estavam em visita de estado e um grupo ultranacionalista dentro do Império Yamato, que estava amargurado com o resultado da guerra Ruto-Yamato, tentou matar a Grã-Duquesa. Sua percepção de Alexandre mudou quando a indecisão tomou conta dele. Sua irmã estava em perigo e, embora tenham sido salvos, Alexandre estava sendo muito tolerante, preocupado com o fato de que a realização de um ataque aéreo à capital do Império Yamato traria um retrocesso internacional. Sem mencionar o fato de Yamato ter conduzido um ataque aéreo a Vladivostok. Alexander estava mais preocupado em matar mulheres e crianças em Tóquio do que com o que poderia ter acontecido se o Yamato conseguisse penetrar na defesa aérea de Vladivostok e matar mulheres e crianças. Seu ódio pela monarquia reacendeu-se naquela época. Alexandre não se importava com as pessoas, ele se preocupava com a sua reputação. Alexandre foi salvo por seus militares superiores. A guerra terminou com uma vitória rutena. Sebastião deu a Alexandre o benefício da dúvida. Ele estava inclinado a servir o imperador desde que sua visão para o Império Rutena estava sendo implementada por Alexandre. Como uma visão partilhada, um império forte e respeitado. Mas, durante a Guerra Civil na dinastia Nese, a clemência de Alexandre apareceu novamente. Ele está sempre preocupado com o que o outro país diria sobre ele se fizesse isto ou aquilo. Sebastião ficou profundamente furioso, porque Alexander sempre leva em consideração a reação da comunidade internacional. E essas comunidades internacionais desprezavam o Império Rutênia quando este estava mais fraco. Foi quando Sebastião se cansou. Sob a liderança de Alexandre, o Império da Rutênia ficaria obsoleto, com medo de fazer o que queria por causa da incompetência de Alexandre. Porque ele está preocupado com um país que pode destruir com apenas um telefonema. Isso tem que acabar. Sebastião pensou, e então planejou. Um dia antes da cerimônia da coroa do Império Britânia. Quando Sebastião estava vagando pelo palácio de Buckingham, um agente da Mão Negra se aproximou dele. Sebastião entregou um arquivo, incluindo o protocolo de evacuação de Alexandre caso um ataque acontecesse na cerimônia da coroa. O palácio de Buckingham foi infestado de agentes da Mão Negra, disfarçados de empregadas domésticas, criados, guardas reais e outros. Sem o conhecimento de Sebastião, um serviço de inteligência estrangeiro já havia se infiltrado no palácio de Buckingham e tirado uma foto da troca. E foi assim que, junto com os arquivos recuperados de sua propriedade, capturaram Sebastião. Sebastião, eu realmente confiei em você quando você se inscreveu para trabalhar para mim. Mas não confio muito facilmente numa pessoa. Por isso ordenei aos serviços de inteligência estrangeiros e ao Ministério do Interior que vigiassem o seu movimento após a entrevista, disse Alexander. O que Sua Majestade sussurrou para mim naquela vez foi,
Dmitri deu um passo à frente enquanto falava. Para executar o plano de infiltração em sua propriedade enquanto você estiver aqui. Reunimos o máximo de provas, incluindo o único documento que fala sobre o sebastianista, para que possamos acusá-lo formalmente de traição. O plano era mantê-lo apenas dentro de nós, acrescentou Bobrinsky, para reduzir o risco de vazamento. Aqueles que estavam te seguindo, capturando a imagem de você fazendo uma troca, eram agentes da FIS que eu escolhi a dedo. Acredito que você o conhece. Ele atende pelo nome de Zero. Eu levei você a acreditar que eu suspeitava de Roland ser o espião. Afinal, são apenas 3 pessoas que têm acesso ao protocolo detalhado de evacuação. Não poderia ser o diretor da FIS, e também não foi o Roland porque também estamos observando o movimento dele. Então tudo leva até você, disse Alexander. Estou muito decepcionado, muito decepcionado. Teria sido melhor se você fizesse parte da Mão Negra, mas você não faz, o que o torna o maior traidor da história do Império Rutênia. Você está errado. Sebastian gritou. Minha intenção era tornar o Império da Rutênia mais forte, melhor, um país que colocasse seu povo acima dos outros. Trabalhar com você me fez perceber que você não está agindo no interesse do Império Rutênia. Toda esta preocupação sobre o que um país fraco diria sobre a sua decisão. É simplesmente estúpido. Muitas pessoas morreram em nome de Romanov. Só porque você mudou não significa que todos seguiram em frente, especialmente aqueles que foram oprimidos durante o reinado de seu pai e avô. E você acha que poderia fazer melhor se fosse o imperador? Alexandre rebateu. Veja, o poder que possuo atualmente vem com grande responsabilidade. Não deve ser mal utilizado para autossatisfação e ganância. Se eu agisse como você quer que eu haja, o mundo que você conhecia seria destruído antes mesmo que você pudesse perceber as consequências. Então peço desculpas por não ter correspondido às suas expectativas. A Rutênia, como é agora, é uma nação gloriosa e respeitada. E nossos vizinhos aprenderam isso da maneira mais difícil. Sebastian ficou sem palavras enquanto os guardas imperiais algemavam suas mãos. Isso é um adeus, primo. Não se preocupe. A Mão Negra que você espera que consiga o que deseja. Vamos exterminá-los junto com você, agora que temos a pastora em nossas mãos. Sebastian foi rebocado pelos guardas imperiais em uma cela temporária no comando de operações. Todos ainda estavam processando o que aconteceu. O conselheiro de segurança nacional deles era uma topeira e um traidor. Vamos voltar ao trabalho, disse Alexander ao retornar ao seu lugar como se nada tivesse acontecido. Reencarnated capítulo 350. Os olhos de Anne se abriram lentamente e a luz brilhante que penetrava em uma sala desconhecida para ela era quase demais para seus olhos já turvos e cansados aguentarem. Ela gemeu quando se virou para olhar ao redor e se viu em uma sala cheia de branco. Ela tentou esfregar os olhos para ter uma visão clara, mas não conseguiu. Confusa, ela olhou para baixo e viu seu pulso algemado a uma mesa branca. As memórias dos acontecimentos recentes inundaram sua mente e lá ela descobriu que um agente ruteno chamado Roland se infiltrou no palácio de Buckingham e a tomou como refém. Olá! Sua voz ecoou na sala branca enquanto ela chamava por alguém. Tem alguém aqui? As dobradiças da porta de metal rangeram ao ser aberta. O som atraiu sua atenção e olhou para a direita e viu uma pessoa com cabelos roxos vestindo uma jaqueta militar vermelha e calça preta entrar. Você sabe quem eu sou? Disse o homem, sua voz ecoando em seus ouvidos. Um momento depois, ela reconheceu a voz. Foi o imperador do Império Ruteno, Alexandre. Você. Para onde você me levou? Anne perguntou fracamente. Você está na Rutênia, Sua Majestade. Alexander respondeu enquanto puxava uma cadeira e se sentava em frente a ela, cruzando as mãos em cima da mesa. Ele notou uma expressão caída nos olhos da jovem. Ele também notou que os pulsos dela estavam machucados pelas algemas de metal. Ela deve ter tentado remover a algema de plástico enquanto estava sendo transportada para este lugar. Ah, Rutênia, disse Anne, a força em sua voz retornando. O mundo inteiro declarou guerra ao seu país e eles estão a caminho da sua capital. As coisas estão ruins do lado dos aliados, disse Alexander. Veja, você não sabe nada sobre o Império Rutênia. Você quer saber o motivo? Por que você não tem um agente da Mão Negra operando em nosso solo? Por que aqui? Alexander fez uma pausa enquanto ria brevemente. Ah! Nós expulsamos todos eles. Nenhum único Mão Negra saiu vivo da Rutênia.
Você realmente acha que uma força de coalizão da Europa Ocidental é suficiente para derrubar a Rutênia? Isso tudo é você falando alto, mas na realidade, posso ver em seus olhos que seu país está perdendo a guerra. É inútil erguer uma fachada forte. Alexandre sorriu. Seus olhos estão errados e não haja como se você fosse uma pessoa inteligente que controla tudo na palma da mão. Por que não estamos perdendo? Na verdade estamos ganhando. Alexander suspirou interiormente. Não vim aqui para discutir a situação da guerra. Estou aqui para fazer algumas perguntas. Você matou todos os delegados estrangeiros que compareceram à cerimônia da coroa de sua falecida irmã? Anne olhou ao redor, procurando por câmeras que estivessem gravando essa conversa. Eu não sei do que você está falando. Seu pessoal os matou, incluindo minha irmã. Não faz sentido mentir, Anne. Você confessou a Roland que é um membro executivo da Mão Negra operando no Império Britânia. Apenas me diga o que eu quero saber e eu irei embora. Você ordenou matar os delegados estrangeiros. Quanto tempo se passou desde que Roland me tirou do palácio de Buckingham? Perguntou Anne. Você não ficou inconsciente durante toda a semana, mas levamos apenas 2 dias para transportá-lo para fora do Império Britânia. Bem, neste ponto eles já estão mortos, revelou Anne. O que você quer dizer neste momento? Você está dizendo que eles existiam há 6 ou 5 dias e agora estão mortos? Alexander perguntou, esclarecendo. Sim, mas não matamos sem um propósito. Há uma razão pela qual os matamos. Anne levantou lentamente o rosto e olhou para Alexander. Isso foi para pagar pelos seus pecados. Pecados? Tomemos por exemplo o rei da Bélgica, o rei Leopoldo. Você está ciente das atrocidades que ele cometeu contra o povo belga? Você sabe, cortar seus braços por desobedecerem ao seu mestre, desumanizá-los e tratá-los como animais. Esse foi o seu pecado. Nós, a Mão Negra, o condenamos. Você pode chamar isso de justiça. Você fala como se fosse o instrumento da justiça, mas não é tão diferente da pessoa que você despreza. Você mata pessoas inocentes só para poder removê-las do poder. Às vezes temos que sujar as mãos para alcançar uma causa nobre. Não existe guerra limpa. Se os meios pacíficos não funcionarem, só há uma opção: transformar-se em violência. Então cada imperador ou rei que você sequestrou pecou e foi executado por isso, certo? Incluindo sua irmã, Diana. Você também a matou, certo? Diana está cega pela ganância, desejando obter todo o poder para si, contornando a Constituição. O objetivo dela era se tornar uma rainha com um poder semelhante ao seu, que controla o governo e os militares. Enquanto seus olhos estavam voltados para isso, ela se esqueceu das pessoas que viviam sob seu comando. As pessoas. As taxas de criminalidade e de pobreza aumentaram sem sinais de abrandamento. Eles chamam o Império da Britânia do império mais glorioso e poderoso, mas, na realidade, não há nada de glorioso nisso. Acabamos de expandir invadindo as terras das pessoas e fazendo-as submeter-se ao nosso governo. Este mundo ficou sujo. Impérios lutando por terras, matando tribos após tribos apenas por uma questão de expansão. Depois de ouvir as palavras de Anne, Alexander permaneceu em silêncio por vários segundos antes de finalmente responder. Eu entendo seus sentimentos, Anne. Eu realmente quero. Mas é assim que o mundo funciona. Seus ideais não têm lugar neste mundo. Essa é uma das naturezas sujas dos seres humanos, eles nunca trabalham bem juntos. Alimentados por seu interesse próprio. Acho que vejo o panorama geral do seu plano agora. Você está forçando os impérios deste mundo a entrar em conflito entre si até que reste apenas um. Quero dizer, é uma boa ideia, pois definitivamente causará a dissolução de alguns impérios. Mas você já pensou nas pessoas que vivem em um país que você forçou a travar uma guerra contra nós? Seus pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e filhas. Um pequeno preço a pagar pela nossa visão do mundo ideal. Em breve, o mundo será controlado pela Mão Negra. Sua tecnologia pode ser superior, mas sabemos que seu país mal consegue resistir sozinho. E quem será seu líder? É o atual presidente dos Estados Unidos. Ah, agora que mencionei ele, onde ele estava? Por que você não o levou junto com a realeza europeia? Ana permaneceu em silêncio. Ah, entendi. Bem, quanto à minha última pergunta, eu queria saber, onde você os guarda? Está sob a abadia de Westminster? Anne sorriu presunçosamente. Muito bem.
Obrigado por nos sugerir a resposta. Agora sabemos onde encontrá-los. Do que você está falando? Anne gaguejou, confusa, e uma onda de tontura a atingiu. Seus olhos se fecharam devido à dor insuportável. 10 segundos depois, toda a dor que a torturava desapareceu. Ela olhou para cima para olhar para Alexander Uki. Seus olhos se arregalaram. O homem à sua frente não era Alexander, mas Roland. O quão? Que tipo de truque é esse? Tudo graças ao poderoso alucinógeno que injetamos em sua corrente sanguínea há 30 minutos. Com isso, enganamos sua mente. O que preciso fazer é agir como Sua Majestade. Use vestidos semelhantes aos de Sua Majestade e cheire como Sua Majestade. Agora a parte complicada é a voz dele. Felizmente, Sua Majestade nos deu uma gravação de sua voz. A voz que você ouviu quando a porta se abriu foi um registro de Sua Majestade. Juntamente com a resposta à sua pergunta sobre onde você está, a qual respondemos Rutenia, a primeira coisa que vem à mente é Alexander Romanov. Você me drogou? Perguntou Ana. Sim. Há apenas um limite de tempo. Logo sua mente estava prestes a perceber as inconsistências. Ainda bem que você deu praticamente o que queríamos ouvir. E correção, você não ficou inconsciente por 1 hora, você ficou inconsciente por apenas 2 horas. O que? Anne respirava de forma irregular, sua expressão ficando sombria. Como você ousa me enganar? Você não vai escapar impune. Roland simplesmente lhe deu as costas e saiu da cela. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.